E eu separei algumas ações importantes aqui para quem deseja tanto se auto-aplicar como aplicar em alguém. Algumas ações muito importantes quando a gente vai pensar ali, por exemplo, em promover relaxamento, em promover um descanso, sabe? Em promover essa sensação mais relaxante no momento da sessão da reflexo, sabe? Primeira ação, é importante, se a gente vai aplicar em alguém e a pessoa está com essa necessidade de relaxamento, ou se a gente vai se auto-aplicar, porque a reflexo também pode ser auto-aplicada. Todos os pontos que a gente aprende, a gente pode aplicar na gente. É importante a gente perguntar o seguinte: quais os desafios diários que você percebe que faz com que você note que você precisa relaxar? Por que, gente, que eu tô falando isso, né? Porque toda necessidade de relaxamento, se a gente for parar para pensar, ela acontece se a pessoa tá estressada, se a pessoa tá preocupada, né? Se a pessoa tá ansiosa, se a pessoa ela passou por um momento difícil, onde esse estado de alerta ele fica muito ativo, como eu mencionei anteriormente, né? Onde esse estado de atenção ele fica ali como que acionado o tempo todo. Vai ser vital, então, a gente entender esses gatilhos que despertam essa grande necessidade de relaxar. Cada um vai demonstrar ali qual que é o gatilho. É a preocupação, é a ansiedade, é a tensão nervosa, né? É o estresse. Se a gente for resumir, onde é o foco da tensão? Onde é? Em relação a um tema, né? É uma preocupação, é um medo, é uma ansiedade, é um nível de estresse muito forte, está envolvido com passados, né? Com histórias traumáticas. Então, a gente vai ali utilizando os pontos e cada sessão personalizando cada vez mais, para ir ajudando essa pessoa. A segunda ação será considerar o seguinte, olha, como você vai estimular estes pontos reflexos. Isso é importante. Para quem só quer relaxar, isso é muito importante, gente. Por quê? Porque os pontos reflexos, eles são doloridos. E muitas vezes, muito doloridos. E cabe a nós que vamos estimular, não deixar eles tão doloridos assim, porque senão a pessoa não vai conseguir continuar recebendo a sessão da reflexoterapia. Não vai. A sessão vai ser uma tortura. Como é que a pessoa vai relaxar durante a sessão da reflexo? É como que se a gente coloca muita força, é como que se a gente está, ao mesmo tempo, tá tentando tirar o problema, a gente também está colocando o problema ali, né? Então, a pressão no ponto, ou o toque no ponto reflexo, precisa ser confortável e suportável. Antigamente, eu utilizava a palavra só suportável, mas o suportável pode ali trazer ali uma referência para algumas pessoas de você ir até o limite, onde a pessoa aguenta, né? Onde ela suporta. E então, depois de um tempo, eu comecei a utilizar também junto confortável, porque daí eu entendo que você não vai chegar nesse limite. Ao mesmo tempo, você está trazendo um conforto. E aí eu comparo, né, com aquela. Quem é aluno há muito tempo, eu já sabe disso. Eu comparo com aquela massagem, né? Aqui, ó, no trapézio, essa área se chama trapézio, né? Se alguém vier aqui fazer uma massagem, a gente está bem tensa às vezes, né? E alguém vem ali fazer uma massagem, aqui, se a pessoa fizer com muita força, a gente for ficando muito encolhida de tanta dor, que efeito vai ter, né? Depois, a gente vai passar a mão assim, ó, e vai estar dolorido, vai estar doendo muito, porque gerou mais tensão. Agora, se a pessoa faz num grau confortável e não
só suportável, chegando no nosso limite, né? Mas sim confortável também, então vai apresentar ali um grau de sensibilidade, a gente vai sentir que está dolorido, mas é como que eu sinto que precisa pegar, né? Eu sinto que precisa fazer esse movimento aqui, mesmo com ele um pouquinho dolorido. E quando a gente vai se auto-aplicar aqui, ó, a gente percebe isso. Mas confortável e suportável. E lá, quando a gente vai trabalhar com a reflexo, gente, isso é muito importante. A gente percebe que áreas são sensíveis, mas aí a gente, o que a gente faz? Ó, eu tenho até um pé aqui, 2 pezinhos, né? De modelo. Então, o que a gente faz? A gente está lá estimulando um ponto reflexo, e aí a gente percebe que aqui, né, um local lá está muito sensível, muito dolorido. O que a gente vai fazer? A gente vai soltar um pouquinho a pressão e vai continuar estimulando com uma pressão num grau confortável. Isso é importante, né? Principalmente quando a gente percebe essa sensibilidade. Eu falo muito disso. Em relação ao grau de sensibilidade. Porque se o grau de sensibilidade for além da conta, né, a pessoa não vai voltar e a pessoa vai ficar tensa durante a sessão. Ela vai gerar tensão. E muitas vezes já falaram, ela vem para a sessão da reflexo, com outras pessoas já falaram para ela, ó, a reflexo vai te ajudar, vai lá, vai ser bom, e a pessoa encara. Muitas vezes ela vem, mas ela vem com muito medo, porque às vezes outras falaram para ela que é terrível, que dói demais, que no dia seguinte, até para pôr o pé no chão, vai ser horrível. Por quê? Porque passaram por sessões com profissionais que fizeram utilizando muita força. E essa não é a intenção, essa não é a ideia. Porque durante a sessão, se for colocado muita pressão, a pessoa vai ficar, ó, é natural do organismo, né? Se contrair para se proteger, se armar ali para defesa, né? E isso não é o interessante. Então, não vai ter ali um relaxamento durante a sessão. E às vezes essa pessoa nem volta, né? Outra situação também muito importante, tá, gente? Uma terceira ação, o que a gente conversa durante essa sessão? O que a gente está conversando? Será que a gente está ali falando demais ou conversando alguns assuntos que são tensos? Porque pensa, se a gente vai utilizar ponto reflexo para alguém que quer relaxar e a gente conversar assuntos que geram tensões, como é que a gente vai estar conseguindo, né, promover aquela boa sessão de reflexoterapia? Então, isso é sempre importante a gente pensar, tá, gente? Porque às vezes não é nem por mal, às vezes um assunto leva ao outro, a pessoa gosta de conversar e a gente vai conversando durante a sessão, e um assunto vai levando ao outro, quando a gente vê, a gente comentou, né, falou alguma coisa que não foi tão edificante assim, não foi tão apropriado ali para a ocasião, que pode gerar ai meu Deus, né, um estado ali de alerta. E se a gente quer relaxar, a gente quer diminuir esses estados de alerta, né? De perigo, na verdade. Essa é a palavra. Então a gente precisa sempre tomar cuidado, né? Perceber o que a gente está compartilhando, o que a gente está. O contexto, o que a gente está querendo dizer, porque às vezes a gente quer compartilhar um assunto para mostrar algo importante ali para o nosso cliente em relação aos cuidados com a saúde, né? Com o bem-estar. E aí é sempre importante a gente verificar. Isso aqui é bem importante mesmo, porque às vezes na empolgação a gente começa a conversar e pode sair ali, né, um assunto, contar alguma coisa que para aquela pessoa é um assunto meio tenso. Às vezes para a gente não, mas para a pessoa é. Então prestar atenção, eu falo lá no curso também, né? Prestar atenção, né? Se tem uma TV ligada, né? Reflexo pode ser feita, por exemplo, na casa das pessoas, a gente ir na casa da pessoa, e às vezes tem televisão, noticiário, então o que está passando ali, né? É claro que eu também falo lá no curso que com jeitinho a gente não vai ficar invadindo a vida da pessoa, mas com jeitinho a gente vai agendando num horário mais apropriado, que não tenha, né, aquele tipo de situação que a gente percebeu que gerou tensão. Isso vai ser sempre importante. Então, a gente considerar
dentro dessa ação, né? As conversas, o que está sendo conversado, o que a gente está contando, se a gente está falando muito, porque às vezes a pessoa está querendo tanto descansar, ela precisa tanto relaxar, que ela chega e ela até fecha os olhos, fecha o olho, ela já está mostrando, olha, tipo, deixa eu quietinho aqui, faz aí no meu pé, a sessão da reflexo, deixa eu quietinho. Então, a gente precisa perceber, né, esse tipo de situação. E aí, na quarta ação, esse ambiente, né, a gente perceber, como eu disse, em relação a noticiário, em relação às ações que a gente quer tomar ali, para que promova um relaxamento. Então, tem reflexoterapeuta, por exemplo, que gosta de escaldapés, porque promove um relaxamento. Então, pode utilizar? Pode utilizar. Tem reflexoterapeuta que gosta de colocar um toque de instrumental, bem baixinho durante a sessão. Também, a reflexo não depende disso para que ela funcione. Mas se você percebe que a pessoa está muito tenso, né, ou muito tensa, a pessoa aprecia esse tipo de atitude, e a gente pode, né, colocar ali, inserir no nosso trabalho, é interessante a gente verificar, pode ajudar. Então, o ambiente, ele também a gente precisa verificar, né? Será que o meu ambiente tem muito excesso de informação? Será que o meu ambiente está muito colorido, muito carregado, né? Muitas coisas, né? Ali que podem provocar um estímulo ali mais agitado na pessoa que chega no ambiente onde eu vou atender com a reflexoterapia. Um som muito alto, né? Que para a pessoa chega a ser irritante, então não vai relaxar. Mesmo a gente utilizando os pontos de reflexoterapia, pode ajudar? Pode, mas ao máximo, será que ajuda? Então a gente sempre vai precisar ficar prestando atenção. São detalhes muito importantes, são valiosos, na verdade, gente.